Seja muito bem-vindo à nossa live de sexta, meio-dia, e hoje nós temos um super tema para compartilhar com você, que é dúvidas de um líder de célula. Nesse caso, de uma líder de célula, a nossa querida aluna, seguidora, Josilene, que nos mandou algumas dúvidas no nosso WhatsApp, e hoje nós vamos trazer para você, porque essas dúvidas também podem servir para você. Então você que está chegando por aqui, seja muito bem-vindo. Hoje nós falaremos dessas dúvidas de um líder de célula. As dúvidas dela, querida, eu creio que são dúvidas assim que nós, como líderes, eu digo nós porque eu também me incluo nisso, né? Nós transicionamos agora para uma nova igreja, mas na igreja que nós estávamos, nós também éramos, além de pastores, líderes de célula na nossa igreja, porque nós entendemos o quão é importante, como pastores, nós estarmos no front, né, no campo de batalha, entendendo as dores dos nossos líderes, aquilo que eles estão passando, aquilo que é dificuldade para eles, porque nós estamos passando pela mesma coisa também. Então, assim, é muito bom a gente estar liderando célula. E a gente liderava propositalmente com a intenção não somente de estar, né, se estimulando, crescendo, avançando, mas também para entender o que os nossos líderes passam. Então hoje eu tenho certeza que as dores dessa líder de célula, a Josilene, que caminhou algumas perguntas que nós vamos responder aqui ao vivo para você, elas com certeza também podem ser as suas dores. E as respostas que aqui nós vamos trazer podem trazer solução para aquilo que você está precisando. Então, vou tentar nas sextas-feiras a gente sempre trazer um caso concreto para a gente avaliar junto, para a gente tentar entender quais são as dores, o que nós podemos fazer, que sugestões nós podemos dar, porque eu sei que isso vai agregar muito para a nossa liderança de célula, para o nosso ministério. Como você sabe, o do Reino Academy é um centro de treinamento de líderes extraordinários. Então você está no lugar certo. Nós estamos aqui para nos capacitar e cada semana Deus tem trabalhado de uma forma muito específica ao nosso coração. Já que, né, já fiz essa introdução aqui, eu quero deixar para você, primeira coisa, aliás, deixa eu testar aqui o áudio, ver se está tudo ok. Só um minutinho. Legal, tudo ok. Preste atenção, vamos fazer a nosso primeiro dever de casa, que é encaminhar essa live para pelo menos 10 pessoas. Pastora, como que eu faço isso? Coisa mais simples do mundo. Você vai clicar nesse aviãozinho que está aqui nesse cantinho e você vai encaminhar essa live para pelo menos 10 pessoas, tá? Eu vou fazer isso agora, isso é um trabalho missionário, não deixe de ser, porque essa pessoa, esse líder, em algum momento ele vai assistir, pode não ser agora ao vivo, pode ser depois, mas ele será edificado porque essa live ficará salva no nosso feed, tá certo? Vou fazer isso agora e eu conto com você que você possa fazer o mesmo também, tá? Então vou encaminhar aqui 30 segundos, gente, pra gente fazer esse trabalho missionário aqui de encaminhar essa live para pelo menos 10 pessoas. Eu vou encaminhar para minha lista toda, tá? Mas como é rapidinho, então 30 segundos é mais do que suficiente para poder fazer isso. Estou encaminhando aqui para minha lista toda, e eu espero que você esteja fazendo o mesmo agora. Nosso tema de hoje, você que está chegando, é dúvidas de um líder de célula, tá? Essa live vai ficar salva no feed. Se alguém pegar o bonde andando, ontem inclusive, foi um tema muito interessante, muita oração, muito poder. Se você perdeu, volte lá e assista. Mas eu percebi que muitas pessoas pegaram o bonde andando ontem. Chegaram já no finalzinho, chegaram no amém, tudo bem. Depois você pode assistir no feed. É importante que fique salva para que você possa voltar e assistir e ser edificado, tá certo? Vamos lá, então, ao nosso centro desse tema de hoje, que é responder algumas dúvidas. Vamos lá. Eu até deixei anotado aqui para que eu não viesse me perder. Primeira coisa que eu quero falar para você, que essa é uma live diferente, tá? Então, assim, vamos tirar as próximas sextas-feiras para fazer esse padrão de live aqui, que é uma espécie de perguntas e respostas, tá? De pessoas que, assim como eu e você, estão no ministério, às vezes se sentem perdidas, às vezes não sabem muito bem, né, que solução encontrar, o que fazer, de que forma fazer. Eu entendo totalmente, porque nós passamos, e óbvio, já passamos isso no passado e também no presente. Muitas vezes nós nos encontramos assim, sem o que fazer, que direção o Senhor tem para nós. Isso é normal de qualquer ministério. Na verdade, quando nós estamos à disposição do ministério, nós estamos aí por um desafio. O reino de Deus é desafiador, mas eu posso garantir para você que é maravilhoso nós servirmos a Deus. É maravilhoso nós aceitarmos os desafios que Deus nos coloca. Eu nunca me esqueço quando nós fomos enviados pela primeira vez ao ministério. Nós não tínhamos um meio de transporte para nos locomover. Nós fomos enviados para um local onde, né, depois a gente se acostumou, óbvio, e fizemos uma amizade imensa ali naquele local, que é o conhecido Beco da Vivi, mas na época, quando nós ainda não conhecíamos esse local, era um local de tráfico de drogas, um local, né, aparentemente assustador para nós não conhecíamos ainda. Era um local onde nós estávamos, aliás, era um momento em que nós estávamos recém-casados. O pastor estava fazendo faculdade, eu estava trabalhando, ele trabalhava, fazia faculdade, fazia IPQ, tudo ao mesmo tempo, gente. Agora imagine você. Parece que naqueles momentos em que mais nos falta tempo, é o momento que Deus nos lança a pergunta: e aí, você vai?
E aí, você está à disposição? Então, eu posso garantir para você que a melhor decisão que nós tomamos no nosso ministério foi dizer sim para o Senhor. No momento que o Senhor nos enviou, não parecia o melhor momento. Parecia que a gente estava, né, recém-casado, não estruturado financeiramente, sem veículo para se locomover, indo para um local que a gente não conhecia. O pastor estava comprometido no tempo dele, de faculdade, trabalho e fazendo o Instituto Teológico, né, para poder ter a sua credencial. Enfim, foi um momento assim. Eu lembro que o pastor nessa época teve diversas estafas, porque era muita pressão. Mas eu posso garantir para você que foi a melhor decisão que nós tomamos na nossa vida. De falar sim para o Senhor, de nos colocar à disposição, de dizer sim para a nossa liderança, pode nos enviar, estamos aqui à disposição, foi a melhor coisa. Porque, queridos, uma coisa é certa, quando você diz sim para o Senhor, ainda que aparentemente não seja o melhor momento que você vai viver, Deus, ele se responsabiliza, a obra não é sua, a obra é de Deus. E Deus, já falei outras vezes e repito, é muito melhor do que a habilidade ou as habilidades é a disponibilidade. Muito melhor do que você ser um líder habilidoso é você ser um líder disponível. Isso é que vai fazer total diferença no seu ministério. E Deus, querido, não deve nada para ninguém. Se você diz sim para o Senhor, Ele está com você. Se é Ele que está te enviando, Ele vai te capacitar, Ele vai te conduzir, Ele vai fazer com que as coisas se encaixem. Mas as coisas se encaixam nesse percurso, sabe? Não é aquela coisa assim de falta de fé. Não, Senhor, vou ver aí. Se der, né? Se essa porta se abrir, se aquela se abrir, eu vou. Não, dê primeiro um passo de fé e veja Deus agir sobrenaturalmente. E foi isso que aconteceu na nossa vida, no nosso ministério. Então, está, né, à disposição do reino, seja como líder de célula, seja como pastor, seja qualquer que seja a sua situação, ela é uma situação desafiadora, mas eu louvo a Deus por você que está aqui, nesse momento aqui, nessa oração do meio-dia, oh meu Deus, estou na oração do meio-dia, nesse momento, nessa live de meio-dia, você está aqui com a visão de falar assim, eu quero me capacitar, eu quero aprender, eu estou dispondo esse tempo, porque eu preciso me capacitar, porque eu quero ser um obreiro frutífero, eu quero ser um líder frutífero. Glória a Deus pela sua vida, eu fico feliz pela sua vida, tá? Vamos lá, então, eu vou abrir aqui para eu poder ver as dúvidas da Josilene. Qual que vai ser a nossa temática de hoje, tá? Olha, o pastor Clóvis mandou aqui uma solicitação de vídeo. Pastor Clóvis, só quer entrar ao vivo com a gente? Fique à vontade, tá bom? Não sei se foi sem querer, né? Às vezes é sem querer. A gente aperta aqui. Deixa eu ver aqui. Vou ver se o pastor Clóvis quer entrar aqui pra falar com a gente. É pra dar o ok, pastor Clóvis? Feliz por isso, tá? Deixa eu ver, ó. Vou aceitar aqui. Não sei se o pastor Clóvis quer, né? Vamos lá. Ou se foi sem querer. Pastor Clóvis, foi sem querer, você vai falar, foi sem querer, tudo bem, a gente cancela aqui. Mas eu não sei se ele quer trazer alguma palavra, falar alguma coisa. Pastor Clóvis, fique à vontade, tá bom? Se eu quiser falar alguma coisa, tá certo? Tá aí, tá em aberto. Vamos lá, gente. Pastor Clóvis tá aqui com a gente? Não sei se tá. Não tô ouvindo aqui o áudio. Pastor Clóvis, você quer falar alguma coisa? Cadê o seu vídeo? Vamos já ver aqui. Pera lá, gente, me ajudem aí. Paciência comigo. Vamos ver aqui, ó. Tá, eu acho então que deve ter sido sem querer, né? Mas Pastor Clóvis, fique à vontade, tá? Pastor Cláudio, qualquer outra pessoa queira participar, gente, fique à vontade, a gente está aqui para liberar esse espaço para que você possa participar. Então vamos lá ao nosso tema, presta atenção, por favor. Nesse momento que você está almoçando, você está fazendo alguma coisa, está cozinhando, servindo as crianças, presta atenção. Se você puder, coloque um fone de ouvido, se você estiver fazendo outras tarefas, para que você não se desconcentre. Gente, é muito importante a nossa live de hoje. Por quê? Porque é uma live diferenciada. De o tempo que nós estamos aqui fazendo live, hoje é uma live diferenciada. Por quê? Porque nós vamos responder ao vivo para você dúvidas de uma aluna, seguidora, como você quiser chamar, que é a Josilene, que nos acompanha, sempre está aqui participando das lives com a gente. E a Josilene, ela é líder de célula. Então vamos aqui tentar resumir mais ou menos a história da Josilene. Anotei algumas coisas para compartilhar com você. Presta atenção. A Josilene, atualmente, ela é líder de célula. E ela tem algumas dúvidas. Foi sem querer, o pastor falou, tá certo, sem problema. Mas a hora que quiser entrar, só falar aí que a gente já libera aqui a solicitação. Vamos lá, presta atenção aqui, gente. Vamos lá, presta atenção. A Josilene, ela é líder de célula. Aqui em Belém do Pará, tá? Se não me engano, lá no bairro da Marambaia. E ela passou, nós abrimos no grupo de WhatsApp, falando, gente, quem tem dúvidas, encaminha aqui para você, quiser participar ao vivo da live, se não quiser, você vai mandar suas dúvidas e a gente vai respondê-las ao vivo. Então, a Josilene se quantificou, ela disse que ela tem dúvida a respeito de liderança de célula. E no individual nós fomos conversando, a gente foi extraindo algumas coisas muito interessantes, que eu imagino que a dúvida dela também possa ser a sua dúvida, tá? Seja você um líder de célula ou não, se aplica ao ministério. Presta atenção. O que a Josilene nos falou? Ela é líder de célula, ela já está liderando célula há aproximadamente 1 ano. Ela exerce outras funções na sua igreja local, ela é líder de várias outras, né, áreas de ministérios dentro da sua igreja, além de ser líder de célula. Mas o que acontece?
Ela está em dúvida se ela realmente entendeu o que é célula. Então preste atenção. Ela está em dúvida se ela realmente entendeu o que é célula. Eu sei que às vezes a gente também está com essa dúvida no nosso coração. A voz está baixa? Será que era meu cabelo que estava em cima? Vamos já testar aqui, gente. Tá? Como é que tá aí a voz para vocês? Por favor, me confirmem. Pode ser também a internet, tá? Que a internet aqui, nesse momento, Belém do Pará, não sei como é que tá aí para quem está em outros bairros, mas aqui tá uma chuva braba. Tá valendo a chuva aqui, tá? Tá bem forte mesmo. Pode ser isso? Me confirma aí, gente. Áudio tá ok? Deixa eu entrar aqui no meu para verificar se tá tudo bem aqui em relação ao áudio. Pode ter sido o cabelo em cima, tá? Deixa eu ver. Tá certo? Ó, tá bom aqui, tá? Então, já vi que tá ok. Vamos lá, gente. Então, voltando aqui que eu estava dizendo para você, qual é a dúvida da Josilene, que pode ser também a sua dúvida. Ela falou, pastora, eu não sei se eu entendi realmente o que é uma célula. Como eu disse para você, ela está liderando aproximadamente um ano. Ela desempenha vários ministérios na sua igreja local, como muitos de nós, né? 1001 utilidades. Ela não possui atualmente reunião de célula. Eu acho que era o cabelo. Eu, Luísa, que estava em cima, devia ser isso. Ela não possui atualmente reunião de célula com a sua equipe. Sabe aquela reunião de organização da célula? Então, tudo isso a gente foi extraindo. Eu estou trazendo aqui primeiro o resumo do caso dela para a gente responder algumas dúvidas. Ela não possui reunião de célula, aquela reunião de organização da célula que a gente precisa ter semanalmente. Além disso, ela também tem dificuldade de trazer convidados para sua célula. Ela disse para mim que tem alguns membros da sua equipe que trazem mais convidados, mas ela mesma, por ser uma líder ocupada, por trabalhar e fazer várias outras coisas, às vezes acaba não conseguindo trazer convidados para a célula, e às vezes a célula tem uma carência de convidados. E além disso, ela também informou que são 4 membros, mas nem todos são tão comprometidos assim com a célula, tá certo? Alguns são, mas tem sempre um ou outro ali que às vezes não é tão comprometido. Então, deu para você pegar o cenário da célula da Josilene? 4 membros, mais a Josilene. Ela está em dúvida se realmente está desenvolvendo bem a célula. Não está conseguindo trazer convidados. Está liderando há mais de um ano. Lembrei de uma coisa que ela mencionou, que ela desenvolve diversos ministérios na igreja local, mas ela se sente bem eficaz, né, assim, com resultados em relação aos outros ministérios que ela preside. Então ela sente que está frutificando, mas ela sente que, quanto à célula, parece que está estagnado, parece que não está tendo um crescimento, um avanço. Você está conseguindo entender? Então não sei se de repente pode ser o seu cenário. Com base nessa análise aqui, tá? E a Josilene, provavelmente ela não esteja ao vivo com a gente, porque ela informou que ela trabalha nesse horário de meio-dia. Mas independente disso, ela vai assistir a live. Então essa live vai servir para a Josilene, tá, Josilene? Mas também vai servir para você que é líder, que pode estar com uma situação parecida, com algumas dificuldades parecidas aqui com a da Josilene. Então vamos lá, gente. Primeira coisa que eu quero trazer para você para análise, a primeira coisa não é ainda análise, é algo que eu quero disponibilizar para vocês. Não sei quantos sabem, nós temos um grupo de WhatsApp, tá? Que é o nosso grupo, onde nós compartilhamos muitas coisas boas ali no nosso grupo. Inclusive, eu vou utilizar esse grupo, se você não faz parte, clique no link da nossa bio do Instagram, você vai clicar lá, tá lá escrito grupo de WhatsApp, é só clicar e você vai ser direcionado para esse grupo. É um grupo gratuito, no qual nós compartilhamos experiências, né, materiais, a gente avisa quando as lives vão começar, enfim. Primeira coisa que eu quero fazer é compartilhar nesse grupo uma série de lives que eu gravei alguns anos atrás, que se chama 8 Hábitos do Líder Eficaz de Grupos Pequenos. Então, essa série é inspirada no livro que tem esse mesmo nome, 8 Hábitos de Líderes Eficazes de Grupos Pequenos. O nome da série, na verdade, resumiu, só em 8 hábitos. E lá eu compartilho com você os 8 hábitos que toda célula precisa ter. Querido, se hoje não tivesse essa live, e você somente assistisse, viu, Josilene e outros líderes que estão aqui acompanhando, se você somente assistisse essa série de lives dos 8 hábitos, são 8 vídeos, cada vídeo tem um hábito que você precisa praticar na sua célula, e é aquilo que eu sempre digo para você, não adianta você aprender se você não colocar em prática. Esteja disposto a aprender, esteja disposto a colocar em prática, tá? É isso que vai fazer a diferença. Mas enfim, retomando o raciocínio, se você tão somente assistir essa série de lives, eu posso garantir para você, se você assistir, detalhe, praticar, que a sua célula já não será mais a mesma célula. Isso assim, com toda certeza. Por que eu posso dizer isso para você? Porque eu, há muitos anos atrás, quando eu comecei a liderar a célula, eu não sabia absolutamente nada, nada vezes nada a respeito de célula. Eu não sabia nada mesmo, assim, totalmente, digo com firmeza que nada mesmo. E eu lembro que o meu irmão ganhou um livro. Olha como Deus é maravilhoso. Meu irmão ganhou de presente. Meu irmão congregava na igreja do pastor Olival, lá no Guamá, e ele ganhou de presente de algum, acho que do supervisor dele, um livro chamado 8 Hábitos do Líder Eficaz de Grupos Pequenos, que é esse dito cujo aí. E quando ele ganhou, eu não lembro nem se ele leu, mas eu lembro que o meu olho bateu naquele livro, eu falei, eu preciso aprender a ser uma líder de célula. Eu necessito. E o que eu fiz? Peguei aquele livro, destrinchei ele de frente para trás, de trás para frente, e comecei a praticar.
Gente, a minha célula não foi mais a mesma. Tudo que eu aprendi, a minha base de célula, eu aprendi nesse livro. Eu amo esse livro até hoje. Foi um livro, assim, pra mim foi um presente dos céus. Porque eu precisava muito. E até hoje, tudo que a gente aprende de célula, você observa que esse livro é a base. Se você é líder de célula e ainda não leu esse livro, por favor, se esforce em adquirir esse livro para que você possa ler. Nem que seja o resumo dele, tem gratuito na internet o resumo, tá? O livro mesmo é completo, eu nunca vi gratuito, mas o resumo dele tem gratuito, já vai ajudar. Mas se você puder investir no seu ministério, compre esse livro, adquira, leia e potencialize isso com as lives que estão gravadas. Então, eu me comprometo a disponibilizar ainda hoje o nosso grupo de WhatsApp. Agora, como tudo que a gente disponibiliza, a gente tem data, tá? Então, não vou deixar lá para sempre. Não, eu vou deixar lá até o final de semana. Domingo, meia-noite, eu suspendo e não vai ficar mais público para que você possa assistir. Por que a gente faz isso? Para que você se comprometa. Porque senão fica ali, você fala, um dia eu assisto, e quando vê ela nunca assiste, tá? Então esse presente vai estar lá gratuitamente para vocês que estão no grupo de WhatsApp. Vou deixar lá para que você possa assistir essa série de lives que eu já sei que vai dar um up na sua célula. Já não será a mesma coisa, tá? Se me ajudou, vai ajudar você também, eu tenho certeza disso. Agora sim, vamos analisar o caso da Josilene que ela trouxe pra gente. Primeira coisa que eu quero analisar aqui com você, gente, primeiro eu quero saber quem tá vivo aí nessa live, tá? Quem tá vivo, digita amém, por favor, quero saber se você tá por aqui com a gente, por favor. Eu tô falando igual uma traca, né? Mas eu quero saber como é que você tá, se você tá prestando atenção, se você tá compreendendo. Agora, nesse momento, é que eu vou analisar o caso da Josilene passo a passo. E isso pode servir pra você, tá? Eu não quero demorar tanto, já tô demorando, né? Não quero demorar tanto porque são alguns pontos aqui, talvez, né, ultrapasse um pouquinho, então quero ser bem objetivo em cada um deles, beleza? Vamos lá então. Primeira coisa, ó, a Heloísa disse, Maria disse amém. Quem puder mais, vai mandando amém para saber que você está conectado aqui com a gente. Vamos lá analisar o caso da Josilene, quando você está mandando. Olha, a Tiane está por aqui também. Seja bem-vinda, Tiane. Deus abençoe. Vamos lá analisar o caso da Josilene, pode ser o seu caso. Algumas coisas aqui podem se encaixar na sua realidade, tá? Josilene, líder de célula, aqui de Belém do Pará, lá da Marambaia. Se não me engano, na quadrangular também, e ela está com algumas dificuldades. Eu já disse no início da live quais são, não vou repetir, mas eu vou analisar com você ponto a ponto essas dificuldades da Josilene, tá? E tentar junto com você encontrar uma direção, uma solução. Aquilo que a gente tem experimentado, aquilo que a gente tem colocado em prática. Pastor Clóvis também está por aqui, ao vivo, glória a Deus por isso, Pastor Clóvis. Vamos lá, gente. Primeira realidade que eu quero analisar com você aqui da Josilene é, geralmente, a situação que a Josilene está passando, muitos líderes passam, tá? Então, é o que acontece em muitas lideranças. Por quê? O primeiro ponto que eu quero tratar com você aqui em relação ao caso da Josilene é a respeito de uma estrutura da igreja local. Perceba algo, preste atenção. Vou tentar agora, não vou dar comentário, porque eu quero me focar em explicar isso para vocês de uma forma objetiva. Existe uma diferença entre a igreja em células e a igreja com células. Acho que você já sabe disso. Basicamente, a diferença de uma igreja em célula para uma igreja com célula é que a igreja com célula, a célula é mais um programa da igreja, um programa evangelístico da igreja. Mas a célula não é o central, não é, sabe, a engrenagem pelo qual toda a igreja se move. Do contrário, a igreja em célula é aquela igreja no qual tudo gira em torno das células. E a primeira coisa que você precisa se identificar, por exemplo, se você for um pastor de uma igreja, se você é um pastor titular, é entender que igreja você está. Se é uma igreja com célula ou uma igreja em células. Eu aconselharia você a aplicar uma igreja em célula. Por quê? Porque a igreja, o que eu posso, assim, o que eu digo que eu percebo para você, que eu tenho percebido, presta atenção. Geralmente igrejas com células, salvo raríssimas exceções, igrejas com célula, elas se frustram no trabalho de célula. Por quê? Porque a célula, ela é mais um programa. Então a igreja tem tantos programas, tantos compromissos, tantas coisas, que a célula fica sufocada em meio a tudo isso. E eu não sei qual a realidade da Josilene, mas me parece, quando eu ouço ela falar, né, que ela está no ministério tal, no ministério A, B, C, D, ela está envolvida em tantas coisas, me parece que a visão central talvez não seja a célula, Josilene. E o que acontece? Aí é uma questão de estrutura de igreja, tá? Que você como membro, você, claro, jamais vai peitar a sua autoridade, o seu líder, mas cabe você como membro da sua igreja conversar com a sua liderança. Ou pelo menos proteger a sua célula para que você consiga focar. Ou seja, o que eu quero dizer para você, resumidamente, é que a estrutura da igreja, ela precisa cooperar para o trabalho de célula. Se a estrutura da igreja, se o centro ali de fato é o trabalho em célula, a estrutura da igreja precisa cooperar. Por quê? Porque senão você vai ter uma competição entre as programações da igreja. E isso é óbvio, é tão óbvio, sabe por quê? Porque o nosso tempo é limitado. Então pare para pensar que se você tem uma série de programações, você não vai conseguir se doar de forma, né? Você vai se doar mais para um lado do que para o outro. Então a Josilene, ela falou, olha, eu não sei quais são os outros ministérios que ela faz parte, ela fala, eu sou do ministério tal, tal e tal, e lá tá tudo dando certo, mas na célula não tá dando certo. Então talvez
seja o caso da Josilene priorizar esse trabalho em célula, porque, gente, trabalho em célula exige. Às vezes a gente tem uma visão, por que muitas células não dão certo? Porque às vezes a visão que a pessoa tem a respeito da célula é que a célula é mais um programa dentro da igreja. É que a célula é mais uma atividade evangelística dentro da igreja. Não, a célula, ela deve ser a atividade evangelística dentro da igreja. Ela deve ser a principal atividade evangelística dentro da igreja. Sendo assim, os meus esforços, as minhas concentrações, o meu tempo vai estar voltado para isso. Então, célula, diferente do que muitas pessoas pensam, não é você se reunir no dia da célula e pronto, a célula vai acontecer. Mas é você viver um estilo de vida de célula. E para isso acontecer, é necessário que a estrutura da igreja favoreça. É necessário. Senão você vai se ver, né, remando contra a maré. Então, a primeira análise que eu quero fazer aqui no caso da Josilene, que ela mencionou, é você, eu não sei qual a realidade da sua igreja, tá, Josilene? Mas é importante você analisar. Aí vamos trazer para a prática. Como é que seria uma estrutura de uma igreja que favoreça o trabalho de célula? Talvez essa seja a sua dúvida. Pera lá, pastora, eu não sei se a minha igreja favorece ou não o trabalho de célula. É simples. É uma igreja que tudo nela aponta para a célula. Entenda que existem alguns pilares dentro de uma igreja. Pilares de conhecimento, pilares de treinamento, pilares de discipulado, pilares de comunhão, pilares de oração. Tudo isso está apontando para a célula, você percebe? Então, por exemplo, uma igreja que ela vive somente de campanhas, de segunda a segunda. O foco dela, evidentemente, não é célula. Eu não estou dizendo que essa igreja está certa ou está errada. Estou falando que a visão dela não é a visão de uma igreja em célula. Não tem como ser. Agora, se a sua igreja, por exemplo, é uma igreja que segunda tem isso, terça tem aquilo, tem uma programação toda, e essa programação não está apontando para as células, é óbvio que você não vai conseguir ter tempo para viver a realidade de uma célula. Como que seria a estrutura de uma igreja que coopera para o crescimento das células? É uma igreja que aponta para os pilares de uma igreja saudável, de uma célula. Então, por exemplo, na nossa igreja, só um exemplo, tá? Inclusive, eu estou falando da realidade da igreja que nós saímos, porque nesse momento nós estamos com todas as atividades suspensas na nossa igreja nova, né, que assumimos. Nós estamos com 12 dias de oração, tá? Então, estou utilizando aqui como exemplo a igreja que nós pastoreávamos até 2 semanas atrás. Vamos lá, então. Como é que funciona basicamente a estrutura da nossa igreja lá? Nós temos dias de intensidade e dias de descanso. Segunda-feira pra gente é um dia que não tem nenhuma programação na igreja, um dia de descanso, porque nós vemos um domingo de intensidade. Terça-feira é nosso dia de treinamento de líderes. Olha, você está percebendo isso? Treinamento de líderes aponta ou não aponta para a célula? Aponta. Porque você está capacitando pessoas para a seara, para o trabalho celular. Então perceba que a estrutura da igreja precisa estar favorecendo as pessoas para a célula. Terça-feira lá, o que acontecia? Treinamento de líderes. Depois do treinamento de líderes, o que acontecia? Reunião. Nós estipulávamos esse dia, nós dávamos direção para que todos os líderes de célula se reunissem para organizar a sua célula nesse dia. Então esse era o dia que a gente estimulava, falava assim, ó, você vem em treinamento, convoca a sua célula para estar aqui, era um dia para membresia estar lá, os membros, e aí você vai que depois reunir com a sua célula. E depois dessa reunião, a gente tinha reunião com os pastores, com os supervisores. Você percebe que tudo isso daqui está apontando para onde? Para a célula. Então você está vendo uma estrutura de igreja que pode ser até diferente dessa, eu só estou dando como exemplo para você, mas é uma estrutura de igreja que favorece o trabalho em célula. Só estou dando exemplo, tá? Então, terça-feira era dessa forma. Quarta-feira, o que acontecia? Célula. Perceba que nós treinamos na terça, olha como tudo é estratégico, treinamos na terça, passamos uma visão com a nossa equipe, reunimos com a nossa equipe, cada líder reunindo com a sua célula, depois cada supervisor, pastor reunindo com a sua equipe de líderes, e em seguida, quarta-feira, vamos para o campo de batalha, para as células. Você percebe que está apontando para onde? Célula. Quinta-feira, nosso dia da família, que é um dia de você desfrutar com a sua família, isso também faz parte de pilares de uma igreja saudável. Sexta-feira era o nosso dia de discipulado ou casas de paz, tá? Eu vou focar nas casas de paz aqui, porque o discipulado ele pode acontecer em qualquer um desses dias aqui, tá? Inclusive, meu discipulado acontecia na terça antes do treinamento, mas alguns discipulados também aconteciam na sexta. Então, vamos lá, beleza. Sexta-feira, nosso dia de casa de paz. Isso aqui está apontando para onde? Para a célula, gente. Porque a casa de paz, ela irriga a célula. Ela não compete com a célula. Ela irriga. É uma visita. A gente só vai ter uma live falando sobre casa de paz. Sábado, nós dedicávamos para comunhões e congressos na nossa igreja. Então, quando tem congresso, tem comunhões, isso aqui está apontando para onde? Para a célula. Porque congressos é capacitação. Comunhão é você estar formando um ambiente de família dentro da sua célula, dentro da sua equipe, tá? Você percebe que tudo isso está cooperando para a célula? Aí tem outro detalhe. De manhã nós tínhamos a nossa escola bíblica, tá? Estávamos tendo até então, depois mudamos para o culto da manhã, mas até então tínhamos a nossa escola bíblica, que é um momento de conhecimento, treinamento. O material da nossa escola bíblica não é um material qualquer, é um material voltado para células. É um material voltado para treinar líderes, tá? Para capacitar uma equipe. E domingo à noite nós temos o nosso culto evangelístico. Isso aqui está voltado para onde? Para a célula, porque é a hora que você pega as pessoas da sua célula e você traz para a sua igreja.
para que elas sejam ministradas agora numa atmosfera de igreja, uma atmosfera de comunidade maior. Você percebe que toda a estrutura que eu mostrei para você, ela está apontando para onde, querido? Para a célula. Então, quando a estrutura da igreja ela não está cooperando para esse trabalho, é natural que você, como líder, vai ter um pouco mais de dificuldade de liderar uma célula. É impossível? Não é impossível, mas vai ser mais difícil, porque você vai estar não é compartilhando, você vai estar dividindo a sua atenção com muitas coisas que não estão cooperando na mesma direção. Você percebe que tudo que eu falei aqui são coisas que estão cooperando com a mesma direção. A gente está cooperando o quê? Com a mesma visão. A nossa igreja é uma igreja em células. Então nós estamos com a mesma visão, a visão de discipulado, a visão de comunhão, a visão de trazer pessoas para um culto evangelístico. Nós temos um culto evangelístico na semana. Mas a minha igreja tem vários, tem problema? Não, não tem, queridos. Eu estou dando exemplo para você, tá? Mas você pode ter uma estrutura diferente desde que essa estrutura esteja cooperando para as células. Senão, o que vai acontecer? Presta atenção. O que vai acontecer é aquilo que a gente ouve acontecer em muitas igrejas. Que eu não sei se é o caso da Josilene, tá, Josilene? Não posso dizer que é porque eu não sei, eu não conheço a estrutura da sua igreja. Mas o que acontece em muitas igrejas? O trabalho de célula não dá certo na nossa igreja. As nossas células não multiplicam, as nossas células não crescem. Esse trabalho de célula é um trabalho que a gente não consegue. É claro, é claro. As forças estão ali divididas. Você não está focando. Imagine você que se você concentrar numa determinada área, o foco é certeiro. Mas quando você está dividindo as forças, numa estrutura de igreja que está, às vezes, mais competindo com o trabalho de célula, mais sugando o trabalho de célula do que auxiliando, é óbvio que é muito difícil dar certo um trabalho de célula numa estrutura assim. Então é aquela ideia do vinho novo, tá? Dos odres novos e vinhos novos. Odres velhos e vinhos velhos. Você precisa colocar o vinho novo dentro de um odre novo, senão não vai dar certo. Essa estrutura precisa ser repaginada. Então a primeira análise que eu quero fazer aqui com a Josilene e com você que está nos acompanhando, é que talvez, tá? Tenha que ser feita uma análise na estrutura de igreja. Agora, claro, Josilene, você vai conversar com muito amor e carinho com o seu pastor, porque essa visão, na verdade, ela precisa nascer no coração do pastor. Como ovelhas, nós estamos ali sendo conduzidos, né? A gente precisa sempre, mas você pode ser luz, você pode falar, pastor, que tal a gente, ter um dia de treinamento, que tal a gente, trabalhar de uma forma que coopere mais para as nossas células, para que não haja sugar a força da igreja para outras coisas que não são o foco da igreja. Uma coisa é certa, nós não temos tempo para tudo, né? E existe uma urgência do céu. Então, se a sua igreja ela quer trabalhar em célula, é necessário que ela entenda que a estrutura da igreja precisa cooperar para isso. Fechou, gente? Primeiro ponto que eu quero analisar com a Josilene é esse, tá? Esse ponto aqui, Josilene, não está na sua competência mudar. Você pode auxiliar o seu pastor, você pode indicar, você pode falar algo, isso vai auxiliá-lo, mas se você não é pastora titular, não está na sua competência mudar. Você vai poder fazer aquilo que é a sua competência como líder de célula, mas é importante você entender que isso pode estar por trás dessa sua dificuldade, tá bom? Então, enfim, falei pra você que a engrenagem da igreja precisa estar cooperando. E aí, como que funciona essa estrutura, como eu já desenho pra você? É uma estrutura que tem que ter uma direção semanal, né? Uma direção ali de reunião, de treinamento, como eu disse pra você. Pode ser em dias diferentes que eu falei aqui, mas é a essência mesmo. Dia de treinamento, dia de ensino, como a escola bíblica. Esse dia de treinamento é o dia de passar a visão para a sua equipe, dia de reunião com a célula, dia de reunião com os líderes de célula, com os pastores, semanalmente, gente. Temos que ser diligentes, não dá para ser a reunião uma vez no mês. No mês aconteceu muita coisa. Já era, já foi. Não dá para reavaliar muita coisa com um mês. Nós precisamos fazer isso de forma diligente, semanalmente. Reuniões semanais com a sua equipe, com a sua liderança, com seus pastores, sabe? Treinamentos semanalmente. Então, você percebe que é uma engrenagem, tá? E dá trabalho. E não é fácil, mas é possível. Então, se de repente se alguém quiser, pastora, como é que funciona na sua igreja, eu quero entender um pouco melhor, passa uma mensagem no direct que a gente conversa no PV com você, explicando. Mas eu tentei meio que resumir aqui pra gente não demorar tanto. Segundo ponto aqui, da análise do caso da Josilene, que é uma líder de célula que tem algumas dúvidas, que ela falou, né, se você perdeu o início, depois você volta lá para assistir. Mas qual o segundo ponto que eu quero tratar aqui? São aqueles líderes que desenvolvem muitas funções dentro da sua igreja local. Um outro ponto também que eu entendo, Josilene, que merece análise, né, Josilene, você que está acompanhando como líder, é de entender que nós não temos tempo para todas as coisas que nós queremos fazer e que nós precisamos entender no nosso ministério aquilo que é principal. Então, eu vou dar um exemplo para você de algo que eu mesma já vivi. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu queria fazer parte do Ministério de Dança, do Ministério de Louvor, do Ministério de Teatro, eu era líder de célula, pega um monte de coisa que eu não vou lembrar agora, tudo ao mesmo tempo. Aí eu pergunto pra você, eu era boa em alguma dessas coisas? Não, claro que não. É
impossível você achar que você é multiuso e que você vai ser especialista em algo, não tem como. Agora, é claro, se existem fases na nossa vida que é até proveitoso viver isso, eu entendo. Talvez nesse início, para mim, foi bom viver isso, porque eu fui aprendendo e fui identificando onde realmente eu iria me encaixar. Agora, entenda algo. O ministério em célula vai exigir muito de você. Então, eu não sei qual a sua realidade, Josilene, mas você tem um trabalho, você tem uma família, você tem várias outras funções. Talvez o ideal, se o seu foco, se você entende que você é uma líder de célula e você quer fazer isso com excelência, talvez o ideal seja priorizar a célula. Esse talvez seja o ideal como visão para a igreja. Então, eu sei que numa igreja pequena, às vezes, tem muitas funções e poucas pessoas para ocupar, mas isso não necessariamente é saudável. Você está tentando fazer tudo ao mesmo tempo, né? Malabarismo. Não tem como. Então, assim, algo que eu acho importante é você se avaliar, e você que está também nos acompanhando, se essa é a sua realidade, veja aquilo que você consegue cortar, né, delegar para outra pessoa fazer, abrir mão para que você consiga focar no principal. A não ser que você, não, eu quero ser líder de mulheres, então, mas aí a visão da sua igreja talvez não seja uma igreja em célula. Porque se a visão da sua igreja em célula, o principal dentro de uma igreja em célula, que deve ser focado, sem dúvida nenhuma, é a célula. Então, se alguém, por exemplo, na nossa igreja, está no ministério de dança e ela está liderando célula, e ela fala, pastora, eu não estou conseguindo conciliar o ministério de dança e liderança de célula. O que é que eu escolho? Não tenho dúvida. Célula. Porque a célula é a prioridade da nossa igreja local. Então, eu estou falando aqui quanto à visão de igreja, tá? É prioridade. Então, não tenho dúvida. Eu vou perder uma ministra de dança, tudo bem, mas eu não vou perder uma líder de célula. Você entende? Então, essa avaliação tem que ser feita, né, Josilene, avaliar aí, você também, se você é esse líder multiuso que tem muitas funções, se isso não está sugando a sua energia que você poderia estar dedicando para ser o melhor líder de célula. Terceiro ponto aqui que eu quero compartilhar com você. A Josilene falou, a minha célula parece que não está crescendo, não é uma célula eficaz. E eu perguntei quanto tempo de célula ela tinha. Ela falou que 1 ano. Então, entenda que existe um tempo de crescimento da célula. 1 ano, né, é um tempo razoável de crescimento de uma célula, assim. Geralmente entre 6 meses a 1 ano, a 1 ano e meio é um tempo razoável. Então, Josilene, eu posso dizer para você, né, e você também que está nos acompanhando, que lidera a célula, que esse período de tempo de 1 ano e meio, é um tempo razoável para a célula amadurecer. Principalmente se eu levo em consideração que de repente você está se dividindo em 1.001 tarefas. Se você é líder de um monte de coisa e mais de célula, aí isso vai aumentar esse tempo, Josilene. É natural que a célula não tenha florescido, não tenha crescido. E é natural, mas não é saudável, tá? Então, eu realmente aconselharia que você revisasse a sua agenda e pensasse assim, o que é prioridade? É célula que é prioridade? Então, eu vou cortar isso e aquilo, eu vou focar em ser uma líder de célula mais presente, porque você precisa de tempo para ser uma líder de célula. É aquilo que eu disse no início. Não adianta você achar que célula é no dia que nem a fênix, né? Você surge assim do nada, e aí naquele dia vai, faz, acontece, e isso é célula. Não, isso não é célula, isso é um encontro que você teve semanal. Mas a célula é muito mais do que isso. A célula é um estilo de vida. É você reunir, é você orar com a sua equipe, é você ter tempo de intercessão sobre eles, é você participar dos treinamentos. Você percebe que isso dá trabalho? É você ter comunhão com a sua célula, é você discipular as pessoas da sua célula. Gente, isso dá trabalho. Isso exige tempo, isso exige dedicação. É você montar estratégia de evangelismo com a sua célula. E eu não tenho dúvida que uma pessoa que está em 1.001 tarefas não vai ter tempo para ser um bom líder de célula. Vai fazer com um tempinho que sobrar. Vai empurrar com a barriga. E aí, gente, não tem como, né? Vai passar 5 anos e essa célula não vai frutificar. Ou talvez pode até ser que frutifique a duras penas. Muita dificuldade. Por quê? Porque exige de nós. Então, terceira avaliação que eu quero fazer aqui dentro do caso da Josilene é que existe um tempo para multiplicação da célula, que é de 6 meses a 1 ano e meio, tá, Josilene? Tá, queridos líderes que estão nos acompanhando? Então, tenha paciência, né, para que esse tempo aconteça, mas também faça uma análise se você está contribuindo para essa multiplicação de forma eficaz. Se você não está dividindo muito as suas forças, tá? Porque esse é o tempo de uma multiplicação de um líder que está focado na célula. Então, você está dentro do tempo, está tudo normal. Mas, se você está vendo que passa 2 anos, 3 anos, comece a avaliar, né, antes disso, já pode avaliar isso agora, se você está focando de fato como líder de célula deveria focar. Concentre as suas forças, concentre os seus esforços no trabalho de célula, tá certo? Quarta avaliação aqui no caso da Josilene, que também pode ser o seu caso, como eu já disse para você. Pratique hábitos semanais para você ter uma célula saudável. Então, gente, é aquilo que eu falei, célula é estilo de vida. Não adianta você querer liderar uma célula e só fazer a célula no dia. Você precisa ter hábitos saudáveis. Aí lembra que eu falei que eu vou passar para você um treinamento de graça lá no nosso grupo de WhatsApp? Eu já falei, quem está lá vai receber 8 hábitos, treinamento nosso de 8 hábitos que todo líder de célula precisa praticar. Vai estar lá disponível para você, tá? Até domingo, meia-noite vai estar lá. Depois eu vou bloquear o treinamento somente para assistir você que
que quiser, de fato, você vai separar um tempo para assistir em algum momento. E lá você vai aprender hábitos que você vai precisar ter como líder de célula. E você vai perceber que, gente, dá trabalho. Uma célula frutífera, uma igreja em célula, vive de fato a visão de célula. Se você quer ter em célula só para enxertar ela e dizer que tem célula, não vale a pena não. Precisa viver a visão de célula de verdade. E vai exigir muito de nós, vai exigir um estilo de vida, uma adaptação, vai exigir hábitos que nós vamos exercitar, sabe, diariamente, semanalmente, mensalmente. E aí precisa ver essa prática desses hábitos, tá, Josilene? Então, aconselho você a assistir os nossos vídeos que eu vou passar lá para você e para os demais irmãos que estão no grupo de WhatsApp. Quem não está, é simples, é só clicar no link da bio, você vai ser direcionado para o nosso grupo de WhatsApp, tá? Mas praticar esses hábitos é que vai fazer total diferença. Gente, entenda algo. Dentro desses hábitos tem um hábito que para mim é essencial e que é muito negligenciado pelos líderes. Eu até perguntei para a Josilene, você faz isso, Josilene? Ela disse para mim que não faz. É a reunião semanal com a sua equipe. Um dos hábitos que você vai precisar desenvolver é esse. É reunir semanalmente com a sua equipe. E não é aquela reunião geralzona com a igreja, tá? Você pode orar junto com a igreja, é muito bom, é maravilhoso, mas é você entender que você é o pastor da sua célula. E você precisa ter tempo para olhar no olho das ovelhas que estão debaixo do seu cuidado. É o momento que você vai fazer o balanço. Gente, o que deu errado na nossa célula semana passada? Porque sabe que às vezes eu percebo? É que as coisas vão desengrenando e a gente simplesmente continua como se nada tivesse acontecendo, porque a gente não para reunir a nossa célula. Por isso que tem que ser semanal. Então, gente, eu também, como líder de célula, eu estou falando algo que a gente pratica. Semanalmente nós reunimos a nossa célula para falar, gente, semana passada, por exemplo, nós queremos batizar pessoas, quem é o nosso alvo de batismo? Fulano, então vamos orar para essas pessoas. Olha como é bom reunir. Semana passada não deu tanto convidado, o que nós vamos fazer? Aí vem as ideias, tempestade de ideias. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, agora eu tenho uma convidada, eu vou fazer aquilo e tal. E a gente reunia as ideias e vamos pra cima. Gente, essa semana qual que vai ser o lanche? Gente, essa semana quem que vai compartilhar a palavra? Tudo isso você define na reunião de célula. Então, para mim, um dos principais momentos de uma célula, para que haja realmente uma célula frutífera, é o momento de você reunir a sua célula. Né? A nossa liderança diz, quem reúne, se une. E é isso aí. Aí tem que ter tempo para reunir a sua célula. Pode ser depois de um culto, antes de um culto, pode ser um momento específico que você vai marcar com a sua equipe, mas precisa haver um tempo para você reunir a sua célula, para você chegar nessas definições. E sabe o que é engraçado? É que eu vejo que muitas igrejas, muitos líderes não fazem essa reunião de célula, gente. Aí fica difícil, com certeza. Estou falando assim, do fundo do meu coração, fica muito difícil. Você precisa parar para reunir, você precisa fazer o balanço do que deu certo e do que deu errado, você precisa distribuir tarefas, você precisa organizar a sua célula, você precisa orar junto com a sua célula. Você está entendendo? Então, um dos hábitos que você vai precisar adquirir é esse, de reunir a sua célula. Isso já vai fazer uma diferença significativa na sua célula. Vamos lá então, próxima análise aqui para a gente já quase encerrar. Esse tipo de a sexta análise aqui que eu quero passar para você, a quinta análise, perdão, é que essa reunião que eu estou mencionando, esse tipo de hábito que você vai precisar desenvolver, vai fazer com que você desenvolva uma equipe saudável. Porque dos questionamentos aqui da Josilene também foi esse. Ela falou, pastora, são 4 membros da minha célula, eu entendi que são 4 mais ela, 5, né? Não sei se são 4 com ela, não sei. E não é uma quantidade muito grande de membros, mas também, né, não é impossível fazer uma célula com 4, 5 pessoas. Eu lembro quando eu assumi a célula, a primeira vez, eu não tinha equipe, era só eu, pai, filho e Espírito Santo. E deu certo. Foi difícil, mas deu certo. Então, impossível não é, tá? Impossível, até se você for sozinho assumir uma obra, vai ser difícil, vai, mas não é impossível. Você, com o Espírito Santo, você consegue. E Deus vai levantando uma equipe na medida que você vai, né, crescendo, florescendo, enfim. Não há impossíveis para Deus. Impossível para Deus. Mas uma das questões aqui que a Josilene levantou é que a equipe dela, apesar, é uma equipe mediana, não é grande nem pequena, né, uma equipe razoável, mas nem todos são comprometidos. E aí, querida, né, irmã Josilene e você que está nos acompanhando, gente, essa é a realidade, né, geral. Essa é a realidade de muitas células, de muitas igrejas. Não ache você que dentro de uma igreja, né, que tem 100 membros, por exemplo, que 100 pessoas são comprometidas, não são? Talvez ali 20 a 30% daquelas pessoas sejam realmente comprometidas. A grande maioria, às vezes, são pessoas, né, que a gente brinca, esquentadoras de bancos, ou então pessoas que só vão participar ali, mas não querem ter uma responsabilidade com o reino de Deus. Não são discípulos, né? São pessoas que já estão ali só vendo as coisas acontecerem e não se envolvem. Então, é o esperado, é o normal. Mas o que eu quero dizer para você, Josilene, que até fazendo uma análise dessa área, tá, Josilene, dessa situação, até essa situação que a Josilene apresentou, que talvez seja a realidade da sua célula, da sua igreja, da minha igreja, até isso você vai perceber uma melhora considerável quando você começar a praticar os hábitos, tá? Quando você começar a reunir a sua célula, quando você começar a orar com a sua célula,
porque quem convence é o Espírito Santo. Quando você começar a ter comunhão com a sua célula, que você vai viver uma atmosfera de verdadeira família, você vai entender as feridas, os traumas que as pessoas têm, por que elas não querem se envolver. Então, até essa situação que a Josilene trouxe aqui, de pessoas às vezes não tão comprometidas, essa realidade vai ser drasticamente mudada quando esses hábitos forem praticados. Então, eu também vejo que eles são um apontamento para isso, uma solução para essa situação que às vezes a gente vive na igreja local. Tá? Por exemplo, nós estamos vivendo agora 12 dias de oração na nossa igreja. Eu posso dizer para você que eu tenho visto Cristo nos incendiar. Então é natural que tem algumas pessoas que talvez elas estivessem ali meio, né, assim, reclusas, não querendo participar. Mas, querido, quando o Espírito Santo nos pega, ele vai acender a chama no nosso coração, não tem jeito. Se a pessoa tiver um pouquinho de sensibilidade, ela vai sentir o Espírito Santo acendendo essa chama no coração dela. Então, assim, não tem melhor coisa do que nós nos expormos à presença do Espírito Santo. Não tem melhor coisa que você expor sua equipe à presença do Espírito Santo, você orar com eles, você reunir com eles, você passar a visão para eles, de você, sabe, dar um direcionamento claro, porque às vezes as pessoas estão sem direção. Então essa reunião, Josilene, ela é importantíssima. E por último, para a gente encerrar, tá? Eu espero que isso aqui que eu estou falando possa também estar ajudando você, que é líder de célula, que é missionário, que é diácono, que é pastor, que isso aqui serve de uma forma geral para todos nós. E por último, para a gente encerrar, é a questão de convidados. A Josilene falou também que eles têm uma dificuldade de trazer convidados e que ela mesma, como líder, tem essa dificuldade. Então, em relação aos convidados, eu quero falar algo para vocês que estão aqui. Trazer convidados é uma responsabilidade de toda a célula. Às vezes a gente acha que é a responsabilidade do anfitrião da célula. Não. Ele pode sim ser um dos responsáveis, né? Que às vezes a gente olha um pouco mais para ele, porque ele que é o anfitrião, a vizinhança está ali nos entornos, então nada mais normal do que ele convidar os vizinhos que ele já conhece. Tá certo? Mas você não vive somente de convidados que estão nos entornos da sua célula. Às vezes o evangelismo mais eficaz é o evangelismo um a um, é o evangelismo de contato. Você conhece alguém que eu não conheço. Você conhece alguém que você exerce influência sobre essa pessoa. Então, todos nós somos responsáveis de trazer convidados para a nossa célula. Nós não podemos nos acomodar quanto a isso. É natural que alguns vão ter mais facilidade e outros vão ter mais dificuldade, que foi o caso da Josilene. Ela falou, olha, eu levo, mas assim, é mais difícil. Mas a gente não pode se conformar com essa situação, sabe, Josilene? Então, o que a gente precisa fazer? Aí também que entra a questão do hábito da reunião. É nessa reunião que você vai falar assim, gente, como é que está a nossa realidade? Eu, como líder, estou com dificuldade de trazer convidados. Fulano também está, a fulana está trazendo bem, mas a gente precisa mudar essa realidade. Eu quero, junto com vocês, vamos chegar numa decisão, o que nós precisamos fazer. Aí, Josilene, você vai ver as ideias surgirem, né? Olha, vamos fazer uma caminhada de oração aqui em volta da célula. Olha, vamos fazer evangelismo aqui na área da célula. Olha, eu tenho uma prima e tal que eu posso buscá-la nesse dia. Aí vão vir as ideias e você vai perceber, Josilene, que quando há organização, as coisas se encaixam no seu devido lugar. Às vezes a gente não traz convidado porque a gente não se preparou antecipadamente para isso. Não houve organização, perceba? Não houve organização. A gente vai levando a nossa vida trabalhando, vendendo, comprando, cuidando de filho, dando banho em criança, fazendo comida. E quando a gente se toca, meu Deus, hoje é célula, não estudei nem a mensagem de célula. E aí o que acontece? A gente não se preparou para aquele momento. Então eu vejo que os hábitos, a preparação, a reunião, a organização, vai fazer toda a diferença até nos convidados. Quando você se preparar com antecedência, quando eu me preparar, eu me incluo nisso, tá, Josilene? Quando eu me preparar, é isso aí, ó, o pastor Cláudio falou aqui, né? Tudo isso que você está falando, na verdade, lembrando hábitos de um líder que quer crescer, exato. Eu faço reunião com os líderes, amém, glória a Deus, pastor Cláudio. E vejo que todos enfrentam a mesma dificuldade, essa live vai fazer a diferença. Então compartilha, pastor Cláudio, com eles essa live, porque talvez vai esclarecer em detalhe, pastor Cláudio. Eu vou compartilhar no nosso grupo de WhatsApp uma série de lives que eu fiz, foram 8 lives, vai fazer 8 assim, 8 lives de 8 hábitos que todo líder precisa ter, líderes de célula, tá? Gente, assim, é muito bom de verdade. É muito bom, não tô dizendo que porque eu tô compartilhando, viu? É porque eu aprendi nesse livro e eu tô meio que resumindo pra você o que eu aprendi, o que eu coloquei em prática na minha célula e deu certo. Porque eu pratiquei e deu certo. Eu posso confirmar pra você que deu muito certo, tá? Então eu vou compartilhar gratuitamente lá no nosso grupo de WhatsApp, eu vou deixar lá pra você baixar, tá? Pelo YouTube você vai assistir, vai ficar até domingo disponível. O que eu aconselho você? Pastor Cláudio, por exemplo, marque um dia lá na sua igreja, baixe, quem sabe, os vídeos, salve, né, Pastor Cláudio? E no dia oportuno, passe para sua igreja esses vídeos, faça uma sequência de lives, um treinamento com eles com esse vídeo, porque o vídeo não é muito longo, você vai assistir um vídeo, depois o Pastor Cláudio vai lá e comenta, né, traz a visão prática dele. Então, assim, eu creio que vai ser muito bom, tá? É um treinamento para a sua equipe e vai ser legal. E já tá lá, vou disponibilizar hoje, tá, no nosso grupo de WhatsApp. Então, só para finalizar o que eu estava dizendo, você percebe que essa questão de convidados, ela é algo que a gente
Quando a gente se organiza, quando a gente se antecipa, não é difícil de resolver, porque todos nós conhecemos pessoas. Então é só uma questão da gente se preparar, da gente já, sabe, organizar com antecedência. Espera lá, se eu sei que sábado é minha célula, eu já reuni na reunião de terça lá, na terça, eu já reuni que eu dei um alvo como líder, gente, 2 pessoas por célula. 2 convidados por pessoa aqui para nossa célula, nosso alvo da nossa célula. Olha como é bom reunir. E aí você não deixa em aberto também, né? É 2 convidados, não fala, não, quero saber quem são os seus convidados. Ah, é o João Maria, anota lá. E o seu, querida irmã, quem que você vai trazer? Ah, não, é a minha tia e minha prima, anota lá. Que isso gera responsabilidade. E os meus, quem são os meus convidados? Aí você vai parar pra pensar. Ah, eu tenho meu vizinho, tenho aquele meu primo que veio de viagem, beleza, vou anotar aqui. Aí o que acontece? Quando você sabe quem você vai convidar, você já começa plantando com antecedência. Você já manda uma mensagem, já manda um texto bíblico. No meio da semana, não tente convidar em cima da hora, porque parece, né, muito interesse da nossa parte. Claro que é um interesse benéfico, você quer ganhar alguém para Jesus, mas não soa muito bem. Então você já vai ali na terça, na quarta, na quinta, vai regando. Ah, vai ter comunhão da sua célula na sexta? Convida essas pessoas para comunhão da sua célula. Olha, elas já estão inseridas. Elas já estão conhecendo a sua família em Cristo. Aí quando for no sábado, pode contar que essas pessoas provavelmente estarão na sua célula. Aí você pode potencializar, falar, ó, querida, eu vou te buscar. Posso te buscar? Pô, então vamos lá, passar na sua casa, vamos junto para a célula. Eu duvido que você não consiga levar um convidado para a sua célula. Você consegue. É tudo uma questão de organização, só que às vezes a nossa vida está muito bagunçada. A gente está levando as coisas, né? E vai empurrando, e vai dando banho em filho, e vai fazendo comida, e vai brigando com o marido, e vai um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí a gente não para organizar. Então, esses 8 hábitos vão fazer muita diferença, tá? Eu vejo que deles partem o crescimento da sua célula, porque lá você vai aprender a orar, a sonhar, a convidar. Tudo que você precisar está dentro desses 8 hábitos. Então, assim, gente, eu espero sinceramente que a Josilene vai assistir no momento oportuno nessa live. Ela não está ao vivo conosco, eu acredito, porque ela trabalha meio-dia. Mas eu espero que não somente para ela, mas para você que está aqui, inclusive, querido aluno, líder, toda sexta-feira, a nossa live de sexta sempre vai ser um caso concreto nessas próximas semanas. Vamos testar aí. Então, você que está tendo alguma dúvida, pastor, eu estou com uma dúvida aqui no ministério, eu estou com uma dúvida aqui na célula, eu estou com uma dúvida aqui no discipulado. Manda sua dúvida no grupo de WhatsApp, que eu vou selecionar a sua dúvida, vou entrar em contato no PV com você para destrinchar, entender melhor o que está acontecendo e na próxima sexta é o seu caso que a gente vai estar trazendo aqui para comentar, tá certo? E isso vai abençoar a vida de outros, né? Maravilhoso, não é legal? Pronto, sei que vai ser uma benção. O pastor Clóvis disse assim, ó, eu vou passar para eles em uma reunião com eles e eu creio que vamos avançar. Amém, pastor Clóvis, pode contar conosco, tá? Inclusive nós estamos à disposição, não somente o pastor Clóvis, os nossos irmãos que estão por aqui se precisar, a gente dá treinamento gratuitamente. Estamos à disposição para o crescimento do reino, tá? Se precisar, estamos aqui à disposição. É claro que é mais fácil para quem mora em Belém, porque não vai precisar, né, de deslocamento. Se for no outro estado já vai ser mais custoso, vai ter deslocamento e tudo mais. Mas aqui a gente está à disposição e fora também, né, se você quiser nos encaminhar para algum local, né, cobrir o deslocamento, nós estamos à disposição, com certeza, para auxiliar naquilo que for preciso, tá? Gente, muito obrigado você ter ficado até aqui nesse momento. Obrigado, pastor Clóvis, estava ligado aí, prestando atenção em tudo. Vou disponibilizar agora, nesse exato momento, no nosso grupo de WhatsApp, essa série de vídeos, 8 hábitos de um líder eficaz. Aconselho você a assistir, passe para a sua igreja, passe para a sua equipe. Pode baixar, pode passar, pode. Não temos nenhum problema quanto a isso, tá? Pode compartilhar com outras pessoas? Pode, fique à vontade. Vai estar disponível para você assistir, para você capacitar a sua equipe. E eu creio que Deus tem coisas maiores, Deus tem coisas grandiosas. Uma coisa é certa, a gente só não pode retroceder e nem se conformar. Ah, é isso mesmo, é essa situação. Não, querido, não se conforme. Não retroceda. Não volte, não vou mais ser líder, tá difícil demais, tá difícil, mas continua. Tá difícil, mas Deus vai te dar direção, Deus vai te capacitar, você tá buscando capacitação, então glória a Deus por isso, tá certo? É não desistir, é não desanimar, porque os frutos colhem aqueles que perseveram. Então você tá perseverando, você tá buscando. Glória a Deus pela sua vida, porque coisas maiores virão, eu creio nisso. Profetizo sobre a sua vida, sobre a sua liderança, viu, pastor Clóvis? Sobre você que está acompanhando por aqui, profetizo crescimento, profetizo muitos batismos esse ano, muitas pessoas sendo alcançadas, líderes novos sendo levantados. Queridos, isso é possível, porque você tem o Espírito de Deus. Se você tem o Espírito de Deus, a visão de Deus é crescimento, é multiplicação. Vai dar certo, já deu certo, em nome de Jesus. Creia que já deu certo, faça a sua parte, o Espírito Santo vai fazer a dele, tá certo? Obrigada por você ter ficado até aqui, que Deus abençoe a sua vida. Vou disponibilizar agora no nosso grupo e nos vemos no decorrer da semana, lembrando que as nossas lives são quintas e sextas. E quem tem alguma dúvida e quiser que a gente traga na live aqui a sua dúvida, manda no grupo de WhatsApp que a gente vai conversar melhor para tentar entender, né, e poder ajudar na medida do possível, tá bom?
Deus abençoe. Nos vemos então durante esses dias aí. Está todos os dias aqui pelo Instagram, só você acompanhar. Mas quinta e sexta, nosso encontro aqui ao vivo, tá? Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada. Obrigada, Sandra. Obrigada, Pastor Clóvis. Obrigada, deixa eu tentar abrir aqui, não estou conseguindo. Obrigada, Maria Araújo. Obrigada, Sol Santos, Eli Caetano, Marielle Farias, Martins Joserini, eu, Tatiane, Fabi, Van Siqueira, obrigada, Cíntia Santos, Sandra Eval, gente, todos que passaram por aqui, tá? Eu, Tiane, eu, Luísa Maria, várias pessoas passaram por aqui, muito obrigada pela sua vida, você ter ficado aqui até o final, que Deus abençoe a sua vida, tá? Nos vemos então, todos esses dias aí, e aguardo você nas nossas lives de quinta e sexta. Até mais, Deus abençoe. Tô tentando aqui desligar a nossa live, mas... E agora, gente? Não consigo de... Ah, sim, vamos lá. Vai dar certo. Pronto, foi. Tchau.